Bom, então, hoje a gente vai trabalhar com a perspectiva com 2 pontos de fuga, mas é a perspectiva técnica, não a perspectiva artística, né? Isso significa que todo desenho vai ter que ser construído com rigor geométrico. Então, para começar, a gente cria uma linha horizontal, que é a linha que vai definir toda a estrutura do desenho. Que é a linha da VG. Então, VG de quê? De verdadeira grandeza. Tá? Então, só o que tiver nessa linha ou projetado sobre essa linha vai estar em tamanho real. Tudo que tiver fora disso vai ter que ter uma ajuste de perspectiva. Então, o desenho de hoje vai ser uma caixa de leite. Basicamente, o que a gente tem aqui é usando o ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus. E aí a gente desenha, no caso, nesses dois ângulos, de 30 a 60. Então, a gente está falando aqui de 30 graus, 60 graus. Esse vai ser a vista superior. Então, como se eu estivesse olhando uma caixinha de Tetra Pak de leite visto de cima. Então, a gente vai lá. No caso, eu vou considerar que ela tem 8 centímetros de comprimento por 6 de largura. Então, para manter o esquadro, eu mantenho aqui o ângulo de 60 e aqui o ângulo de 30. Bom, essa caixinha ela vai ter um detalhe, que aqui no meio ela tem aquelas dobrinhas, né? Então, nesses 6 centímetros, aqui seria 3,5, eu vou considerar que tem meio centímetro aqui, que vai ser a dobra de cima. Feito isso, eu vou neste ponto, pode ser em outro ponto, mas no caso, para facilitar, neste ponto aqui, eu vou puxar a linha para cá. Isso aqui vai ser a linha do observador. Essa linha do observador vai ser da onde a pessoa está enxergando essa caixa de leite. Vou fazer um pouquinho mais compridinho aqui. Após isso, eu tenho que desenhar uma outra linha, que vai ser a linha do chão. Ou seja, onde é que isso vai estar colocado. E aí eu vou usar um pouquinho da mesa, que é comum nessas perspectivas. E agora eu vou desenhar essa minha caixa de leite vista de lado. Então, vou desenhar aqui na mesa, porque faltou espaço para não poluir demais o papel. Essa caixa de leite, ela vai ter 16 de altura. Aqui eu estou adequando as medidas para caber, ocupar o espaço legal do papel, não é a medida real da caixa de leite. Por 6, porque eu vou estar enxergando desse lado. Bom, aí a gente tem essa dobra aqui, que no caso aqui vai estar acontecendo aqui. E que ela vai ter uma altura de 4 centímetros. Então, a gente liga os pontos aqui.
e essa aqui é a lateral da minha caixa de leite. Então, a vista de topo e a vista de lado. Agora eu preciso colocar isso em perspectiva. Bom, para isso eu preciso definir o meu ponto de fuga. Para mim definir meu ponto de fuga, eu preciso ampliar, usando de novo a mesa aqui, a minha verdadeira grandeza. Se não quiser sujar a mesa, pode forrar com uma folha de papel também. E aí, nesse ângulo menor, eu vou usar, a partir do ponto observador, que eu vou definir como sendo este ponto aqui, este ponto, ele puxa numa linha com os mesmos 60 graus, até chegar na linha da VG. E no ângulo de 30 graus, aqui ocupa bastante mesa, por isso que o desenho já foi o papel colocado deslocado para o lado esquerdo, porque eu sabia que o lado direito ia necessitar mais espaço. E aí eu chego. Só que esse aqui é a projeção do ponto de fuga, não é o ponto de fuga definitivo ainda, porque o ponto de fuga ele depende da linha do horizonte. A linha do horizonte é a altura que a pessoa está enxergando essa caixa de leite. Seria a altura dos olhos, né? Então, se eu considerar que a pessoa está enxergando um pouco acima da caixa de leite, eu vou desenhar essa linha do horizonte e a linha do chão é a gente que define. Tá? Então, eu defini aqui a linha do chão, né? E agora eu vou definir a linha do horizonte. Nessa linha do horizonte, a gente tem a seguinte situação. Eu vou descer reto aqui com o ponto que estava na projeção da VG. Opa. E aí eu tenho o meu ponto de fuga do ângulo de 60 graus. E descendo aqui, eu tenho o meu ponto de fuga do ângulo 30 graus. Agora que eu tenho meus pontos de fuga, eu vou começar a desenhar a caixa de leite em perspectiva mesmo. Então, o primeiro passo que a gente tem é a única aresta que está em verdadeira grandeza, ou seja, que está em tamanho real, é essa aqui. Que no meu caso eu vou entender que corresponde a essa aresta aqui. Então, eu vou puxar reto aqui, porque como ela está em tamanho real, se ela está em tamanho real, eu posso puxar para cá. Quer dizer que este tamanho real é o tamanho que está aqui. Então, chego neste ponto aqui. Esta aresta vai ser a única que vai estar em verdadeira grandeza. Todo o resto vai ter que ser construído. Agora, eu vou puxar essa lateral aqui para o ponto de fuga de 60 graus. Então, a gente pega aqui do chão para o ângulo de 60 graus e da parte de cima para o ângulo de 60 graus. E aí eu tenho essas duas fugas para cá. Agora eu preciso achar onde essa aresta aqui termina aqui. Eu não posso puxar reto, porque aí vai estar errado. Eu tenho que compensar essa perspectiva pela distância. Para que a gente possa fazer essa compensação, a gente, a partir do ponto do observador, puxa aquela aresta como se fosse um ponto de fuga, só que a gente puxa até ele atingir
a VG. No momento que ele atinge a VG, a gente para e pode descer com ele reto. Ó. Então, no momento que esse ponto aqui intersecta essas linhas aqui de cima, eu tenho este plano aqui, que basicamente é esse aqui, ó. Bom, agora eu tenho que fazer a mesma coisa com esse limite final da caixa. Então, eu pego nesse ponto, puxo para o observador, até chegar no ponto na linha da VG. No momento que chega na VG, ele pode descer reto. Só que agora eu tenho que fugar para esse ponto de fuga. No caso aqui, eu vou usar a própria régua T, ó. E aqui o ponto de fuga. Aí. E vou fugar esse cara aqui de baixo também para o ponto de fuga. Tá? E agora, no momento que eu desço esse plano e esse aqui, eu tenho esse plano aqui, que vai ser consolidado nessas linhas aqui. Vou tirar um pouquinho aqui a régua T. Agora, eu preciso fazer essa parte de trás aqui. Para fazer essa parte de trás, eu tenho que fugar este ponto para cá e este ponto para cá. Então, eu fugo esse ponto para cá. Fraquinho, porque é linha de construção. Notem que esse gradiente entre linha de construção fraquinha e linha final forte deve se manter. E depois fugo esse ponto para cá. No momento onde os dois se cruzaram, corresponde a essa linha e essa, eu já tenho a parte de cima, a parte do topo da caixa de leite. Então, o prisma da caixa de leite já está desenhado. Agora, eu preciso marcar esses pontos aqui. Segue a mesma regra. Eu pego esse ponto aqui e puxo em direção ao observador até atingir a linha da verdadeira grandeza. Puxo os dois pontos. E agora, eu puxo esse ponto e esse ponto. Agora eu preciso definir esse final aqui. Só que eu não posso medir direto daqui lá que vai dar erro. Por quê? Porque o único objeto em todo esse desenho que está em verdadeira grandeza é essa aresta aqui. Essa aqui. Então, todo o resto do desenho que for construído vai ser construído em relação a essa aresta. Então, primeiro eu tenho que marcar onde esse ponto aqui, isso é um detalhe muito importante, atinge nessa aresta aqui. Chegou nesse ponto. Então,
a partir deste ponto, eu vou fugar para o ponto de fuga de 60. E agora eu achei o ponto onde eles se cruzam, que é esses dois aqui. Feito esse ponto aqui, eu posso ligar aqui. E aqui. Aqui. E agora, puxando para o ponto de fuga de 30, a dobra da caixa de leite ali. E com isso, termina o desenho da caixa de leite. Mas está faltando o quê? Está faltando a sombra. Para a gente desenhar a sombra, tem um jeito mais fácil e um mais complexo. O mais complexo é quando eu tenho uma luz radial pontual, que eu tenho que localizar ela em relação à planta baixa, marcar a altura dela em relação à caixa de leite, achar o ponto no espaço, na perspectiva e fazer a projeção da sombra. O jeito mais simples é quando a gente está fazendo a luz do sol. Qual é a característica da luz do sol? A luz do sol, né, vou fazer um solzinho aqui. A luz do sol, os raios são diretos, é a luz direta, ou seja, os raios são paralelos, porque é uma fonte de luz tão grande e tão distante que os raios de luz chegam praticamente paralelos, a um ângulo tão pequeno que ele pode ser descartado. Então, nesse caso aqui da caixa de leite, a gente considera que o Sol está aqui, nesse lado aqui. Esse Sol está mandando os raios paralelos à linha da verdadeira grandeza, o que geraria uma sombra mais ou menos assim. Então, para mim fazer essa sombra, eu tenho que achar os pontos de projeção e o ângulo que esse Sol está vindo. Eu vou definir um ângulo, para não ficar uma sombra muito longa, de 60 graus. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que ver a base da projeção com o topo da aresta e ligar num ângulo de 60 graus. Aí eu vou achar o primeiro ponto de sombra. Mesma coisa no segundo e no terceiro. Bom, então, considerando que esse aqui é a base, então, o ponto 1 e o ponto 1B. 1A, 1B. E a partir do ponto 1B, eu vou puxar uma projeção no ângulo de 60 graus. Nessa construção de 60 graus, eu vou chegar nesse ponto aqui, que é o ponto 1C. Então, eu criei um triângulo, 1A, 1B, 1C. Vou fazer a mesma coisa com essa segunda aresta. Essa aqui vai ser o ponto 2A, esse aqui é o ponto 2B. Então, a partir do ponto 2A, eu vou puxar uma linha reta, paralela à linha da VG, porque o meu Sol está paralelo à linha da VG. Vou pegar o ângulo de 60 graus e vou descer. E vou chegar no ponto 2C, que é esse terceiro ponto aqui. E agora falta essa aresta aqui, que seria a 3ABC. Só que eu não tenho essa aresta desenhada, então eu vou ter que desenhar ela. Para mim achar isso, eu tenho que fugar esse ponto para cá e esse ponto aqui para cá. Feito isso, é para esse ponto encaixar com esse. Perfeito. Como isso está atrás, ou seja, está oculto, isso vai ser desenhado com
uma linha tracejada. Pessoal, uma linha tracejada não é uma linha pontilhada. Os traços são traços curtos, com um pequeno espaço entre eles e firmes. Tá? Então a gente tem que ter a consciência de como se faz a linha tracejada no desenho técnico. E para cá também. Com isso, a gente tem a linha tracejada lá atrás. Quer dizer que aquilo está oculto. Mas eu tenho informação da aresta. Então, eu pego o ponto 3A, 3B, falta o 3C. Para mim chegar no ponto 3C, eu puxo da base aqui uma linha horizontal. Essa linha horizontal paralela à linha da VG, porque o Sol está paralelo à linha da VG. E no ângulo de 30 graus, porque o Sol está no ângulo de 30 graus, de 60 graus, quer dizer, está num ângulo de 60 graus, esse Sol vem e cria esse ponto aqui, que é o 3C. Então agora é brincar de ligar os pontos. Eu ligo essa reta aqui e essa reta aqui. E ligo esse ponto aqui. E esse ponto aqui. Com isso, a gente tem a projeção da sombra na caixa de leite. Como a gente está com uma lapiseira de desenho técnico, que é uma lapiseira muito dura, com grafite duro, a gente, em vez de fazer uma sombra como se fosse desenho artístico, a gente pode simplesmente... Deixa eu só virar aqui. Fazer uma chura.
Então tá, com isso a gente tem a conclusão da caixa de leite, a construção, né? Com a perspectiva, o ponto de fuga. Com esse desenho finalizado, que é o desenho de construção, a gente vê que tem todas as linhas de construção, o desenho fica sujo, mas isso não tem problema, porque depois a gente pega um papel vegetal, né, coloca em cima do desenho e com a caneta nanquim passa a limpo só a parte da perspectiva construída correta. Só que isso é um assunto para um próximo tutorial.